Você já ouviu falar em psicofobia? Não? Pois eu quero falar para você sobre psicofobia. Psicofobia é a discriminação para com pessoas portadoras de síndromes psiquiátricas, de doenças como a depressão, o transtorno de bipolaridade e outras. Historicamente falando, a doença mental tem em si uma questão também de preconceito e de segregação social. Os doentes mentais sempre foram colocados à margem da história, à margem da sociedade. Muitos até mesmo sob a alegação de que precisam estar isolados para não prejudicarem a sociedade. A psicofobia é essa discriminação, quando você discrimina a pessoa, não porque ela falou uma bobagem, ou porque ela tem um pensamento negativo, ou coisa do gênero. É quando você usa de uma doença para ridicularizar ela, para expô-la. Eu tive duas situações aqui com dois colegas de canais. Cada um dos seus canais fazendo, vamos dizer assim, essa segregação. Um dos canais que fez isso comigo, a pessoa que é dono desse canal é um professor. E eu fiquei pensando, será que ele, como meu colega, nunca viu algum aluno com depressão? Ou até mesmo um colega? Pois é. A questão é que quem faz a psicofobia não entende que a depressão é uma doença silenciosa e muito democrática, porque ela atinge ricos, pobres, pretos, brancos, gordos e magros. A depressão, ela não é um privilégio para uns ou para outros. Ela está presente em todos os espaços, porque a doença mental, ela se alimenta exatamente da ignorância, ela se alimenta exatamente da falta de políticas que façam com que a gente abra os nossos olhos. Mais do que combate à depressão, nós temos que combater a segregação social que muitas pessoas promovem em nome do sei lá do que, dos seus preconceitos talvez. A depressão tem matado muitas pessoas, tanto quanto o câncer, ou até mesmo as diabetes, ou outras doenças como hipertensão e outras. Não importa. O que importa é que nesse Setembro Amarelo, nós precisamos entender que pessoas com depressão, quando elas tratam as suas doenças, elas podem e devem exercer suas atividades de maneira normal. Que elas precisam ser inseridas na sociedade, que estas pessoas com depressão, elas não são pessoas más, nem são fracas, nem são pessoas com frescuras. A depressão é uma doença que pode matar pessoas e adoecer famílias. A depressão é uma doença que, além de cometer tudo isso, de causar tudo isso, quando ela está em volta de uma sociedade preconceituosa, ela pode separar as pessoas. E não adianta em nada você dizer aí do outro lado, valorize a vida é bela, não se mate, se você tira a oportunidade da pessoa com depressão de exercer as suas atividades normais, de ser entendida como uma pessoa normal. Infelizmente, nós temos um problema de saúde pública que não está sendo atacado. Só para você ter uma ideia, em Porto Alegre, que é uma das grandes capitais do Brasil, se não fosse o Hospital Espírita, um hospital privado, manter os seus leitos abertos psiquiátricos, nós praticamente não teríamos leitos hospitalares públicos para as pessoas com deficiência, com problemas psiquiátricos. Entre eles, sim, a depressão. Então, a gente precisa falar de depressão de uma maneira mais aberta, sem preconceitos, usando dos métodos científicos e também usando do humanismo. Porque não adianta em nada você dizer do outro lado para um depressivo
que ele tem que ter fé se você não dar a condição de pelo menos respeitar a dor que ele tem no peito. Muitas vezes, o que o depressivo precisa não é somente de palavras bonitas, nem de cânticos religiosos que elevem a alma, mas de um ombro amigo, um coração amigo, alguém que escute ele. Porque eu estou cansado de ver pessoas que querem julgar o outro sem saber a dor do outro. A depressão dói, tanto quanto um espinho que crava na pele. A depressão dói e machuca aqueles que ali querem tentar viver, mas há uma força muito forte querendo tirar a tua vida. E neste momento, o que a gente precisa é de ajuda, é de ombro amigo, e é sim de política pública de saúde mental, porque o resto é bobagem. Nesse Setembro Amarelo, o canal A Voz da Legalidade está de peito aberto para dizer sim à vida, não à segregação social e mais respeito às pessoas com depressão, com síndromes mentais, porque estas, assim como os PCDs, merecem também ser respeitadas e inseridas, porque só assim é que se faz a plena realização da cidadania.